Guerras e rumores de guerras. Nesta primeira parte, adentramos nas páginas proféticas da Bíblia para examinar o primeiro sinal crucial que, segundo as Escrituras, antecede a segunda vinda de Cristo. Em Mateus 2416:7, Jesus nos alerta sobre guerras e rumores de guerras como precursoras desses tempos críticos. Vamos explorar de forma mais profunda esses sinais e compreender como eles se desdobram nos eventos contemporâneos. Contextualização bíblica. Abrimos as páginas de Mateus 24, onde Jesus, em resposta aos discípulos que questionavam sobre o fim dos tempos, profetiza sobre os sinais que precederiam a sua segunda vinda. No versículo 6, ele diz: "E ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim." Guerras e rumores de guerras. Hoje, ao sintonizarmos as notícias, somos confrontados com conflitos que abalam nações e testam os limites da humanidade. Guerras declaradas, lutas por recursos e tensões geopolíticas preenchem os jornais diariamente. Contudo, não são apenas os conflitos declarados que nos alertam, mas também os rumores de guerras. A era digital nos coloca diante de uma enxurrada de informações, muitas vezes incertas, que geram apreensão e incerteza. Palavras-chave para a pesquisa. Ao investigar esses sinais nas Escrituras, é fundamental utilizar palavras-chave específicas para uma pesquisa mais aprofundada. Utilize expressões como guerras e rumores de guerras na Bíblia, significado profético de guerras na Escritura e a relevância atual de guerras na profecia. Análise profética. Aprofundando nossa análise profética, observamos como esses eventos não são meramente coincidências históricas, mas elementos prenunciadores de um cumprimento maior das profecias. À medida que exploramos os detalhes dessas guerras e conflitos, é crucial compreender a mensagem subjacente à necessidade de preparação espiritual diante do iminente retorno de Cristo. Exortação espiritual. Em meio a esses tumultos mundiais, as palavras de Cristo ressoam como um chamado à esperança e à confiança. Ele nos adverte para não nos assustarmos, pois esses eventos são inevitáveis, mas não indicam o fim absoluto. É nesse cenário de turbulência que nossa fé é testada e fortalecida. Apegamo-nos às promessas divinas enquanto enfrentamos o desconhecido, buscando refúgio na certeza de que Deus é nosso abrigo seguro. Concluímos a primeira parte dessa jornada profética, examinando a profecia das guerras e rumores de guerras. No próximo segmento, exploraremos o segundo sinal, fome e catástrofes naturais. À medida que nos aprofundamos nessas verdades bíblicas, que possamos encontrar orientação e consolo em meio às incertezas do mundo, preparando nossos corações para o glorioso retorno de Cristo. Fome e catástrofes naturais. Na segunda etapa desta exploração profética, mergulhamos na análise do segundo sinal que precede a segunda vinda de Cristo, conforme mencionado por ele mesmo em Mateus 24:7. O foco agora se volta para a fome e as catástrofes naturais que ecoam através das páginas das Escrituras, revelando verdades profundas sobre os tempos que vivemos. Contextualização bíblica. Viremos as páginas da Bíblia para Mateus 24, onde Jesus continua a desvelar os eventos que marcarão a consumação dos tempos. No versículo 7, ele proclama: "Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares." Fome e catástrofes naturais. A relação intrínseca entre fome e catástrofes naturais é evidente não apenas nos dias atuais, mas tem raízes profundas nas Escrituras. A Bíblia nos alerta sobre períodos em que a escassez de alimentos seria uma realidade, e os terremotos, fenômenos naturais de grande magnitude, seriam experienciados em várias partes do mundo. Palavras-chave para a pesquisa.
Ao desbravar as Escrituras e relacioná-las aos acontecimentos contemporâneos, palavras-chave estratégicas se tornam instrumentos essenciais. Utilize expressões como fome e catástrofes naturais na Bíblia, interpretação profética de terremotos e a relevância atual de fome nas profecias. Análise profética. Aprofundemos nossa compreensão das implicações proféticas desses eventos. A fome, que transcende a simples carência de alimentos, é um sinal de desequilíbrio e injustiça social, enquanto os terremotos, além de eventos físicos, podem simbolizar abalos espirituais e sociais. O cenário global atual nos convida a refletir sobre como essas profecias estão se desdobrando diante de nossos olhos. Reflexão espiritual. Em meio à fome espiritual e física, encontramos consolo nas promessas divinas. As Escrituras nos asseguram que, mesmo quando enfrentamos tempestades, Deus é nossa rocha inabalável. A fome de justiça, compaixão e amor divino encontra sua resposta na mensagem redentora de Cristo, que nos chama a ser agentes de transformação em um mundo sedento por esperança. Encerramos esta segunda parte da jornada profética, contemplando as verdades contidas no sinal de fome e catástrofes naturais. À medida que avançamos, nos deparamos com um chamado à compaixão, à ação e à busca por soluções que reflitam o amor de Cristo em um mundo necessitado. Na próxima etapa, exploraremos o terceiro sinal, o aumento da iniquidade e perseguição aos cristãos. Que essas reflexões inspirem uma busca mais profunda pela justiça divina em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Aumento da iniquidade e perseguição aos cristãos. Ao prosseguirmos na investigação dos sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo, nos deparamos com o terceiro indicador profético mencionado por Jesus em Mateus 24:12. Este sinal revela o aumento da iniquidade e a perseguição dirigida aos seguidores de Cristo. Nesta parte, exploraremos as profundezas dessas profecias e sua ressonância nos eventos contemporâneos. Contextualização bíblica. Em Mateus 24:12, Jesus adverte: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Este aviso ressoa através dos tempos, destacando não apenas a presença da iniquidade, mas seu aumento exponencial, levando a uma desafiadora diminuição do amor. Aumento da iniquidade. A iniquidade, como descrita nas Escrituras, não é apenas a transgressão individual, mas uma depravação coletiva, uma inversão dos valores morais. Hoje, testemunhamos uma sociedade marcada pelo desrespeito à vida, corrupção, injustiça e uma crescente indiferença ao divino. Este aumento da iniquidade não apenas molda os fundamentos da sociedade, mas também serve como prenúncio profético. Palavras-chave para a pesquisa. Ao aprofundarmos nossa compreensão, a escolha de palavras-chave é vital. Considere termos como o aumento da iniquidade na profecia, consequências do crescimento da iniquidade e a resposta cristã à injustiça. Perseguição aos cristãos. Paralelo ao aumento da iniquidade, emerge a perseguição aos seguidores de Cristo. Esta realidade, longamente predita nas Escrituras, se materializa através de discriminações sociais, políticas e, em alguns casos, violência física contra cristãos. A perseguição não é apenas uma ameaça externa, mas também pode se manifestar em formas sutis, minando a fé e o compromisso. Análise profética. A compreensão profética desses eventos vai além da observação superficial. O aumento da iniquidade e a perseguição aos cristãos são elementos interligados que desafiam a integridade da fé. A análise profunda desses sinais nos conduz à necessidade de uma fundação espiritual sólida e à preparação para enfrentar oposições. Reflexão espiritual. Enquanto enfrentamos o aumento da iniquidade e a perseguição, é imperativo mergulharmos nas verdades espirituais. A Bíblia nos assegura que,
mesmo em meio à adversidade, a luz de Cristo brilha mais intensamente. A perseguição não é apenas uma prova de nossa fé, mas também uma oportunidade para manifestarmos o amor e a resistência que Cristo nos ensinou. Encerramos esta análise profunda do terceiro sinal profético, reconhecendo a complexidade e a seriedade do aumento da iniquidade e da perseguição aos cristãos. Ao nos prepararmos para avançar para a próxima parte, que explora o quarto sinal, a propagação do Evangelho em todo o mundo, mantenhamos firmes a nossa fé, sabendo que em Cristo encontramos força e esperança, independentemente das circunstâncias desafiadoras que possamos enfrentar. Que a luz da verdade divina nos guie em meio à escuridão crescente do mundo ao nosso redor. Propagação do Evangelho em todo o mundo. Na quarta etapa desta jornada profética, nos voltamos para um sinal que resplandece com esperança e propósito divino, na propagação do Evangelho em todo o mundo. Este sinal, mencionado por Jesus em Mateus 24:14, revela a magnificência da missão cristã em meio aos tempos finais. Nesta parte, exploraremos a profunda importância e os desafios da propagação do Evangelho em um mundo cada vez mais complexo. Contextualização bíblica. O versículo em foco afirma: "E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Aqui, a proclamação global do Evangelho é delineada como uma condição essencial antes da consumação dos tempos. Propagação do Evangelho. A propagação do Evangelho não é apenas um dever, mas uma profunda expressão do amor divino que deseja alcançar todos os corações. À medida que exploramos esse sinal, devemos reconhecer o papel central da missão cristã na divulgação das boas novas da salvação em Jesus Cristo. Palavras-chave para a pesquisa. Para aprofundar nossa compreensão, é fundamental escolher palavras-chave estratégicas. Utilize expressões como a propagação do Evangelho na profecia, missão global cristã e a relevância atual da pregação do Evangelho. Desafios e oportunidades. A propagação do Evangelho enfrenta desafios singulares na era moderna. Tecnologia, pluralismo religioso e barreiras culturais podem parecer obstáculos, mas também representam oportunidades únicas para alcançar vidas de maneiras inovadoras. A expansão do Evangelho em meio a desafios globais testemunha não apenas a resiliência da mensagem, mas também a fidelidade daqueles que a proclamam. Análise profética. A análise profética dessa missão revela a sua conexão intrínseca com o cumprimento dos tempos finais. O Evangelho não é apenas uma mensagem de salvação individual, mas também um testemunho para todas as nações, preparando o caminho para o retorno glorioso de Cristo. Reflexão espiritual. Em um mundo cada vez mais interconectado, somos desafiados a refletir sobre nossa responsabilidade na propagação do Evangelho. A grande comissão de Cristo, encontrada em Mateus 28:19-20, ressoa como um chamado contínuo para levar a mensagem transformadora a todos os cantos do globo. A reflexão espiritual nos conduz à renovação do compromisso missionário e à busca pela orientação divina nessa nobre jornada. Concluímos esta análise profunda da propagação do Evangelho, reconhecendo sua magnitude e relevância nos tempos finais. Ao nos prepararmos para a última parte desta jornada profética, que abordará a conclusão geral e as implicações para nossas vidas, celebremos a esperança e a promessa contidas na disseminação global das boas novas. Que a luz do Evangelho continue a brilhar intensamente, guiando os corações em direção ao amor e à redenção encontrados em Jesus Cristo, preparando-nos para a segunda vinda de Cristo. Em meio às complexidades dos tempos finais, exploramos profundamente os 4 sinais proféticos que, segundo as Escrituras, antecedem a segunda vinda de Cristo. Das guerras e rumores de guerras ou a propagação do Evangelho em todo o mundo,
cada sinal nos desafia a refletir sobre o estado atual do mundo à luz das profecias bíblicas. Ao adentrarmos nas profundezas da profecia bíblica, compreendemos a urgência de estar atento aos sinais dos tempos. Nossa jornada começou com a análise de eventos turbulentos que caracterizam o cenário global, seguida pela consideração da fome espiritual e desastres naturais. Adentramos nos desafios do aumento da iniquidade e da perseguição aos cristãos, culminando na esperança representada pela propagação do Evangelho. Aplicação prática e chamada à ação. A compreensão desses sinais proféticos não é meramente acadêmica, mas uma chamada à ação. Diante das guerras, fome, iniquidade e missão global, somos desafiados a viver uma fé autêntica, preparando-nos espiritualmente para o retorno iminente de Cristo. Convidamos a comunidade a compartilhar suas reflexões e experiências nos comentários, criando um espaço de diálogo e crescimento mútuo. À medida que encerramos esta jornada profética, a busca pela verdade continua. Este é apenas o começo de uma jornada espiritual mais profunda. Que esta exploração profunda fortaleça nossa fé, unidade e preparação espiritual para o glorioso retorno de Cristo.